Eu acho que na condição que a gente está hoje, a gente se preocupa com qualquer um, tá? E você foi falar da classificação do segundo turno, eu fui puxar. O Flamengo é o 15º colocado no segundo turno. Se o campeonato começasse agora, o Flamengo estaria na 15ª colocação com apenas 4 pontos conquistados em 4 jogos, ou seja, aproveitamento de 33%. O Flamengo hoje só está na frente de Atlético Goianiense, Internacional, Corinthians, Bragantino e Cuiabá, que é o lanterna da competição no segundo turno. Você citou o Juventude. O Juventude é o 4º colocado do segundo turno, Renan. E você também citou o Bahia. É o 3º colocado do segundo turno. Então, assim, eu acho que hoje, se você olha para esses times, eu tendo a discordar um pouco de você. Primeiro, pela força que o Juventude tem feito dentro de casa, tá? E isso pode ser crucial, o Juventude com uma bola parada muito bem treinada, e a gente sabe que a nossa bola parada é uma merda, né? Não à toa a gente perde para eles no Brasileiro com 2 gols de bola parada. E acima de tudo, Renan, sabe quem eu gostaria de enfrentar, olhando assim? Eu gostaria talvez de pegar um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense, um Corinthians, um próprio São Paulo. Sabe por quê? Porque são times que também estão olhando para outras competições. Assim como o Flamengo, o São Paulo disputa 3 campeonatos: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tem um jogo contra o Nacional. O Atlético Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. O Corinthians, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Todos eles estão em 3 competições. Então, a gente está enfrentando uma equipe que, em tese, vai ter algo que a gente não tem, que é tempo para descansar e vai chegar, talvez, com um melhor preparo físico. Isso já iria acontecer, porque o nosso preparo físico é uma tragédia. Mas eu acho que isso é condicionado justamente pelo fato de que esses times estão em 3 competições. Então, eu acho que olhar para o contexto disso tudo é interessante. E não, ô Diego, estou falando de 4 jogos. Eu estou falando de uma maneira geral, cara. Não estou querendo crucificar nada, não. Só estou falando do momento das equipes. Apenas isso, tá? Só estou falando de momento. E assim, por mais que eu entenda que o Bahia tem as suas fragilidades, eu acho que hoje o Bahia chega como uma equipe melhor do que algumas outras. Talvez se você pega o nome Bahia, tu fala assim, nossa, beleza, melhor do que enfrentar um Atlético Mineiro. Mas eu acho que na união dos fatos, o Bahia se torna um time um pouco mais indigesto de se enfrentar pelo contexto. Não acho que é uma equipe impossível de ser batida, tá? Não acho também que está jogando um futebol brilhante. Até pouco tempo o Bahia estava uns 5, 6 jogos sem conseguir vencer, por sinal. Não acho esse bicho de 7 cabeças todo. Só que eu acho que tem algumas coisas que podem prejudicar o Flamengo. E uma delas talvez seja esse estilo de jogo que o Bahia tem, que é um jogo de muito toque de bola. E a gente sabe que um jogo de muito toque de bola, que privilegia a posse, força o Flamengo a ter, em alguns momentos, que marcar muito. Para marcar muito, exige muito fisicamente. E exigindo muito fisicamente, a gente já viu esse time aí aos frangalhos. Estamos em agosto. Daqui 2, 3 semanas, complicado. O Flamengo até morrer fala que se a gente pegasse o Juventude seria indigesto. A gente não ganha nunca lá em Caxias. Também não seria nenhuma loucura pegar o Juventude e eliminar o Juventude. É possível. Talvez, se você olha num contexto geral também, Renan, pegar o Vasco não seria um mau negócio. Você evita a viagem, joga 2 jogos no Rio de Janeiro, né? Evita ter que enfrentar, por exemplo, o Bahia, eu acho que não, porque o Bahia tem um gramado ok. O Corinthians tem um gramado muito bom. Mas o Atlético Paranaense tem um gramado sintético. Seria mais um gramado sintético na nossa vida. O Atlético Mineiro tem a questão também do gramado que não é das melhores. Está tendo uma baita crítica lá dos jogadores quanto ao gramado da Arena MRV. Eu gostaria muito de enfrentar o Corinthians. Eu queria enfrentar o Corinthians. Eu acho que de todos os times que estão aí hoje para olhar na Copa do Brasil, eu queria pegar o Corinthians. Eu acho que é o time que não tem muito a oferecer.
É um time que eu também tenho visto alguns jogos do Corinthians, mas eu não sei exatamente se o Corinthians é o maior bicho de 7 cabeças desses que sobraram aí na Copa do Brasil. Eu diria que o Corinthians talvez seja o pior de todos. Pior não, talvez tenha o Vasco ali. Eu pegaria o Vasco ou o Corinthians. Eu pegaria um desses dois aí. Aí botaria talvez ali o Bahia um pouco mais à frente, mas eu acho que o Bahia, apesar de ser o Rogério Ceni, eu vejo o Bahia bem treinado, cara. Eu acho que o Bahia tem características que para esse jogo do Flamengo não é muito legal. Ah, mas a gente ganhou deles no Brasileiro durante a Copa América. Ganhou. Mas olha o contexto da vitória. Foi um jogo que foi amarrado até o fim, aí numa bola parada no final, o Davi Luiz fez um gol de cabeça, sabe? O que na Copa do Brasil seria ótimo, né? No Brasileiro também foi ótimo, dadas as circunstâncias. Mas foi um jogo muito truncado, né? Lembrar que os caras criaram algumas oportunidades e perderam. O gol que a gente toma é um gol de muita movimentação e passes bem encaixados. Então, cara, eu vejo esse Bahia com bons olhos aí. Eu acho que vai ser um jogo duro, mano. Não vai ser jogo fácil, não. Eu vi muita gente comemorando porque pegou o Bahia. Não é medo. Talvez seja até um pouco de excesso de respeito. Mas eu vejo boas virtudes nesse Bahia, tá? E eu temo dizer, cara, não vou botar o Bahia como favorito, mas também não consigo botar o Flamengo com um grande percentual de vantagem nesse confronto, não. Eu acho que fica muito ali próximo aos 55, 45, sabe? Então, cara, vai ser jogo duro, duríssimo. E lembrar, mais uma vez, o Bahia só disputa 2 competições. Então, agora, o Flamengo joga quinta. Bahia vai descansar, né? E lembrar também que é um jogo que provavelmente o Flamengo vai fazer aquela sequência de 3 jogos seguidos, porque o jogo do Bahia também é um jogo bem próximo ali, né? No início da Copa América. Então a gente deve jogar 2 jogos da Copa do Brasil e logo depois pega um jogo lá na Arena Fonte Nova. Então, cara, vai ser jogo duríssimo, duríssimo. Também, como eu disse, não é uma equipe imbatível. Eu acompanhei um pedaço do jogo do Bahia contra o Botafogo no jogo da volta. Eu acho que a expulsão do Gregory condiciona muito o jogo. Não estou dizendo que o Bahia não poderia se classificar, tá? Só que eu acho que o Botafogo também teve muitas oportunidades para conseguir se classificar. Então, vai ser jogo duro, cara. Vai ser fácil, não. Acho que é um adversário bem chatinho da gente enfrentar, Renan. Cara, na verdade, hoje o Flamengo não é favorito contra ninguém, né, cara?